a gente, eu pelo menos, né? Tem aqueles que a gente é assim, tem que combinar, né? De cabelo assim. A gente dançava mais junto, né? Agora não dá pra junto. Mas aquele coisa de um entender onde vai o outro passo é uma coisa maravilhosa. A gente se vê, não tem nada de pensar em namorar. Lógico, que você namora, ficar dançando com o namorado, mas gostoso, né? Mas dançar com uma pessoa que gosta de dançar também, é coisa maravilhosa. Mas tem gente que não entende isso, né? Fazer o quê? Mas era assim. Então foi assim. Aí depois foi falar, vou começar a namorar e tal. Mas ele, de cara ele falou que já tinha namorado? Que estava namorando? Não, ele falou, né, eu tenho namorado. Eu falei, mas faz tempo, né? Eu quis saber quanto tempo. Faz 2 anos que, eu não acredito que fazia 2 anos, que ele tinha deixado, que ele tinha brigado, né? Eu não acredito porque, bom, que seja, mas que tinha 2 anos já, como é brasileiro, que a gente não se nada, brigou, sei lá. Mas depois a gente soube alguma coisa pela Clara, né? Que era conhecido da Vovó Clara, era tudo, ela era comadre da tia dela, qualquer coisa assim. Aí uma vez a vovó falou assim, encontrei com a, não sei se era parente da ex-namorada, né? Encontrei com ela falou, quem sabe eles ainda voltam, né? Pra vovó. Não sei se ele já estava namorando comigo, a vovó falou, ele que eu conheço de volta, ele não vai voltar não. Mas eu nunca perguntei. E o papai, na época, ele estava Mas disse que tinha namorado 2 anos com ela. Ela era, acho que 4, 5 anos mais nova, ela era bem quase criança. E depois já fazia 2 anos que nossa, então... Não interessa. Mas e aí, quando ele ia no cinema, ele estava fardado? Não, né? Então, aí, ele nessa época, tinha uma época que ele estava fardado no começo. Uma vez encontrei com ele com farda no ônibus que eu vinha lá do Belém também da escola. Ele tinha farda, mas depois ele já começou a trabalhar no DI, só de interno, de ficar escrevendo a máquina lá no DI, onde íamos depor lá as pessoas. Né? E depois ele já nunca em casa, ele nunca. E pior é isso, né? Aí eu falei que o papai achava, né, dos guardas. Meu pai falava, se é guarda é porque não sabe fazer outra coisa. Mas eu contei que eu não gosto de nada escondido. Eu falei para o meu pai, se soubesse, meu pai tem essa ideia. Ele falou, mas é verdade mesmo, né? Porque ele procurou o escritório para trabalhar aqui, mas depois ele viu que lá ia uma coisa mais, ele pegou e entrou. Mas depois, não sei se foi por causa disso também, que ele quis sair, né? Quis sair porque achou que ele estava até ganhando mais ou menos, mas não era uma coisa que ele nunca ia ter a vida que teve, né? De ser empresário e fazer tudo que ele fez, não ia fazer. E quando ele foi lá falar com o vovô, ele já sabia dessa... Não sei, aí eu não sei se eu falei só depois, né? Eu ia falar logo de cara para ele. E o papai, imagina, tinha 22... Mas nunca meu pai falou nada, nunca. Meu pai tinha esse pensamento, mas ele também era aberto para tudo, ele sabia que também tem as regras, tem exceções e imagina. Mas, e vocês eram novinhos, 21, 22 anos, 23 anos? Não, ele tinha, então, quando a gente casou, quando namoramos, ele tinha 23 e eu tinha 21. Né? Depois de 2 anos namorando, eu tinha 23, quando casei, e ele 25. Mas, e a gente, o pior de nós, que a gente sempre conversa isso, que a gente não planejou nada. A gente, eu não sei também. Outro dia o Karnal estava falando, a avó dele, não sei o quê, falou que o casamento dela tinha sido combinado. Casamento, tá. Aí ele falou, eu não sei se ela foi feliz. Ou se ela foi menos infeliz do que as pessoas que casam se conhecendo. Não é? E é uma verdade, né? Mas eu acho que o namoro tinha que ser um pouco diferente do que era. Porque a gente nós não conversávamos a respeito de uma família, de ter uma família. Tem que conversar, eu acho.
E aí ele foi lá, quando ele foi lá, falou com o vovô, e o vovô na é. boa. Na boa. O vovô era tudo na boa. Né? E o vovô já estava doente nessa época. Não, quando começou aí é que depois de um ano, dois, é que deu essa cólica e começou, né? Quando ele foi conversar, a gente não imaginava nada. E aí vocês namoraram, a Noli estava em paralelo Noli já namorando tinha- com já tinha- 300 mil. Aquele que tinha uma loja, que ele era industrial, né? Tinha uma fábrica, não sei de quê. Totti? Não, O outro? não, aquele que ele chegou e falou, como eu entrei, eu saí, né? Eu fui, Ah, e foi. o Juca? Da Noli? Nunca ele casou, né? Ah, é. Ela namorou E com Totti um lá também. da rua para, assim, da igreja, mas pro outro lado. Namorou com um que tinha uma fabriquinha. Ela namorou só com gente rica. Ela já ia, o foco dela. Se não é, vai ficar. Mas ela trabalhando lá no vovô, o É. Toninho e o Couto também, você conhecendo o papai, aí vocês começaram a passear, né? Mesmo namorando, vocês passearam. Aí a gente tem passeios com a família. E nós dois mesmo só íamos no cinema, assim. Mas aí a gente foi Na Roselândia, não. na Rosilândia depois, quando vocês casaram, quando vocês nasceram. Antes a gente, naquele... Santos. Toninho e a Noli que ia com a gente também passear. Oh, meu Deus do céu. Eu esqueço o nome do lugar. Lá no Ipiranga, depois de Ipiranga tem o Botânico, Jardim Botânico. Depois tem aqui, tem um outro também. Fomos naquele pico lá do Jaraguá. Fomos no pico do Jaraguá. E mesmo namorando, foi a vovó e o vovô também, eles fizeram lá na rua Cacira, fizeram um passeio em Valinhos, para Valinhos, um lugar para fazer piquenique. Aí o pessoal de lá, todo mundo, levava cada um, levava suas coisas. Fomos de ônibus, alugaram, fretaram um ônibus e fomos todos. Também tem foto de E aí você foi conhecer a vovó também, a vovó Clara? aí acho que eles vieram em casa. Acho que primeiro eles vieram em casa. Eu fui uma vez na festa que tinha junina, eu fui lá, a vovó tinha me feito um casaco, xadrez, meio verde, assim, o casaco não estava frio, porque nas festas juninas sempre fazia frio. Eu fui de casaco. Fui conhecer o avô e a avó dele acho que era lá na Barrasa, fui conhecer. Depois quando morreu também, a gente... Depois íamos lá na Neide, e o vovô Raíssa já iam lá com a gente, o vovô velhinho. Aí vocês namoravam, passeavam, e aí você e o papai ia lá direto, e aí... Todo domingo a gente ia na Vó Clara, coitada. Fico me imaginando o trabalho que ele te dá. Só vocês dois, né? Ah, não, quando a Com a gente era família solteira, inteira. não. Íamos depois quando vocês nasceram. é. E Ainda a bem gente que a não vovó Santos ajudava, gostava então. de... Mas aí o papai ficava jogando, né? E a gente ficava, eu levava tricô para fazer, vocês ficavam brincando com a Cristina. Que coisa, vocês não sabem mais a Cristina. Outro dia não, faz tempo já na chácara. Ele, não sei se ele conseguiu falar com o Rosélio ou se alguém falou dele que ele estava morando para lá, marronzinho lá para aqueles lados, mas eu não sei se ele já morreu. Então, mas para fechar então essa parte, até conhecer o vovô, o papai, antes de casar. Vou morrer depois, né? O Poudo casou depois também? Vocês casaram? Depois que o Alexandre nasceu. Então, acho que só falta pendente o Noé. Terminar a história do Noé. O Noé morreu quando a Nori nasceu. Mas até lá, ele ficou esquizofrênico. Ele ficou internado. Eu ia com a minha tia lá no Juqueri ver ele. Ele não queria nem falar com ela. Chegava lá, ela levava cigarro para ele, alguma coisa. Ele não perguntava, não falava, não respondia nada. Se fosse hoje, eu teria um outro comportamento, mas eu, menina, né, eu ficava só acompanhava.
Ele sabia o que estava acontecendo direito. E ele saiu de Juqueri e foi para casa. Ele saiu de Juqueri e foi para casa e aí que ele tentou fugir, ou numa das fugas. Não, fugir foi logo que ele veio. Logo que ele veio, que ela estava pressionando para trabalhar, para sair, para fazer alguma coisa, não sei o quê. E aí ele saiu um dia, porque ele falava assim, aquela casa, uma casa bonita que tinha lá, eles passavam vídeo, filme lá na parede da casa dele. A minha namorada mora lá. Mora lá, eu vou lá, não sei o quê. Uma outra na avenida, também outra casa. Minha namorada, naquela casa, não sei o quê. Quando ele subiu, ficou um mês, acho. Sem aparecer, foram em todo quanto era lugar e não encontravam. Porque foram no hospital, né, colocaram tudo. E ele estava preso porque ele deu o nome errado. Ele deu um nome que era do pai dele, que era da família do Saturnino. Por isso que eu acho que era o tio dele. Não, o pai da. Não sei quem era, mas era parente daquela lá da outra família. Mas ele deu, em vez de Branhas, colocou Branhas em vez de Escuredo, porque o nome dele não tinha o nome do pai. Então ele era Noé Escuredo Nunes, como a vovó. E ele, em vez de Escuredo, ele colocou Branhas. Aí não achavam ele. Aí acho que eles soltaram ele, sei lá o que viu. Prenderam ele no bar porque ele começou a fazer coisa que não era para fazer e chamaram a polícia e levaram embora. Levaram ele. Aí o Saturnino ia procurar, meu pai foi procurar em vários lugares. E não encontrava. Aí na hora ele chegou. Chegou lá, entrou. A minha tia foi tudo quanto era lugar que ele falava, né, de espírita, de ler carta, todos esses lugares ela ia, coitada. Né? Ele tinha uns 20 Aí ele chegou e aí que viu que ele estava mesmo, né? Porque meu pai já logo viu, ele não tá bom. Porque isso não é para comportar. Mas ele não sabia o que fazer para mudar. Aí que levaram no médico. Eu já tinha levado também antes. Não sei se foi naquela época, mas acho que foi, né? O médico falou isso, falou, olha, isso daí é esquizofrenia, eu acho que só internou. Aí internou e ficou daquele jeito, né? Depois ele tentou fugir de lá. Pulou o muro, pulou, sei lá o que ele fez. E foi pegar o trem e cortou o trem. Estou aqui. Esses ficaram sabendo que eles ligaram do hospital. Aí, de alguma forma, eles viram e pegaram, acho que era um doente. Acho que deve ter ficado um dia já também, sem saber, né? Eu sei que, olha, só foi depois veio, aqui ele cortou a perna, e o braço aqui, tudo desfumado. Cuidou, né? Tipo, dele. Aí a tia tinha feito aquele quartinho que você falou, que era um corredor praticamente, entre as duas casas. Ele ficou lá, juntou o dinheiro da família para comprar uma perna, só que ele ficou lá largado, não queria saber de nada. E mesmo com a perna, ele voltou, né, a ser internado também. Porque ela se obrigava e ela brigava, porque se deixasse ele lá do jeito que estava, mas não, ela puxava a conversa, né? E meu tio no meio. Meu tio também, eu falava, bom. E o vovô era o único que ele conversava. Ficou muito triste isso aí. Né? E a família lá do Cambuci vinha visitar, sabe? A minha tia, a minha mãe. E minha mãe, primeiro ela ajudava o vovô na costura, mas depois ela tinha umas primas lá no Cambuci, da tia dela, né? Que ela pegava roupa para bordar, lençol para bordar, e elas bordavam entre elas, ou ela dava para alguém. Minha mãe, se ela queria. Aí minha mãe bordou algumas peças de coisa, né? Mas não pagava nada, né? Porque você sabe como é que é. Então todo mundo quer explorar todo mundo, né? Minha mãe não pegava direto das pessoas. Eu sei que ela bordou um pouco assim para também para ajudar, né? Mas... Que esse pessoal de Cambuci é aquele que
que estava aqui. É uma tia que veio muito antes do que a Célia, já veio antes. E já era casada também com... Esqueci o nome dele. Eles tiveram um monte de filhos. Depois eles tinham terrenos também lá em São Bernardo. Todos eles que eram espertos, vinham de lá. Com experiência, ficaram ricos. O outro também, da outra tia, também ficou rico. Mas são famílias que tinham uma outra estrutura, né? Porque minha tia veio sozinha. Já veio, né? Deixando o filho lá, tudo, né? Agora... E o Noé acabou morrendo como? Definhando. Definhando. Aí o médico, chamaram o médico, né? Antes dele falecer, tudo, meu pai falou, vou chamar um médico para ele ver o que ele acha, né? Eu falei, me parece que meu pai tinha falado isso, que não se conhecia muita coisa, né? Falou, câncer dos ossos. Acho que era leucemia, alguma coisa que ele foi emagrecer. Porque ele não se alimentava direito, não teve um atendimento lá no hospital, também não tinha, né? Ao contrário, deve ter dado choque, sei lá, tratamento, tudo. E acabou morrendo lá. Olha que escuro que ficou. O sol já vai embora. E ele morreu por quantos anos você tinha, você lembra? Eu acho que eu tinha 15, 16. Ele tinha uns 25, 26. Porque em 36 minha mãe tinha 16. Mas ele já era maior, porque a mãe já tinha vindo antes da guerra, então ele já era maiorzinho, ele era quase da idade da vovó, eu acho. Não é? É. Então ela tinha diferença grande com a tia. Porque a Odília era uma das... Não sei quem era mais velho, né? Mas a mais nova, que tinha 16 quando começou a guerra. 36, ela tinha 16, ela nasceu em 20. E o Noé, quando ela foi embora, já tinha 3, foi antes de 36. Não sei. Coisa que eu não está marcada, então eu não lembro. Mas mais ou menos ela deve ter vindo em 30 e pouco. Porque ela... Se ela veio em 30, a vovó tinha 2 anos. E 30 era antes até da Primeira Guerra. A Primeira Guerra não, a Primeira Guerra foi em 13, 14. Da Segunda Guerra. 13, 14. Antes da Segunda Guerra. Eu não Por que sei. será que ela queria, né? Tinha um motivo, assim. Minha tia vinha? Em 1930? Mas tinha, minha filha, porque já estava aqui, todo mundo estava bem aqui. Já estava bem. A Célia foi com o Montero lá. Aí não sei quando ele foi, mas já foram de carro, tudo. Não vem. Não vem, mas também veio aí, não sei se era o tio que quis também veio junto porque ela veio, ou se ela veio porque ele veio também, não sei. Isso aí é que eu não... E a vovó era nova também, acho que não estava nem aí para essas, sei lá, não sei. Eu sei que a gente vê essas novelas assim, pensa que... Mas a vida é uma novela, né? A vida de cada um. Eu acho que eu assim não tenho muita... Mas os antigos, por causa das guerras, a guerra é uma coisa muito... mexe muito. Você vê os filmes, né? O que eles contam? A Caridade que estava grávida, em 36, ela estava grávida, do filho mais velho, Vitorino, que também já morreu. O seu Vitorino fugiu para não ir para a guerra, não sei se idealista não era o ideal, acho que era medo, não queria ir para a guerra. Eu não sei, não dá para entender. Mas e iam procurar ele, ia procurar ela, e
E o pai do teu filho? E eu, o marido, e o homem, não sei o quê. Não sei, não sabia onde estava. Apontavam o revólver, então vou matar você e teu filho. Eles faziam isso. Só que eles nunca contavam para mim. Minha mãe que contava para mim o que aconteceu, o que ela contava. Mas ela não contava para o filho dela. Duvido que eles saibam disso. A Caridade, que era a mãe do Vitorino. Não. A mãe, é do Vitorino Filho. Do Vitorino A Filho. mãe Mas da Tita. pai, Mãe da Tita. o Vitorino pai, é o quem ficou escondido no bloco. É, foi ele que ficou escondido lá. Mas também ela nem sei se ela sabia. Também não sei se ela sabia que ele estava lá. Mas ela estava grávida e eles sabiam que era o pai do filho dela e ia procurar ela. Não sei como não mataram ela. Não, acontece de tudo. E o Vitorino ficou lá Mas acontece que o filho aqui, a Tita fala que ele era muito revoltado. Não sei se é porque ele contaram alguma coisa para ele, que também era. E ele era déspota com os empregados dele, que ele também ficou rico numa fábrica de alumínio no interior. Ele ficou rico. Isso a Tita também falou que ele era déspota e tratava os empregados como um lixo. E o Finito, que era o outro irmão dela, que era contra todo esse tratamento que ele dava, que falava com ele. Não sei que ele morreu com câncer na cabeça. Ele morreu também faz tempo, não durou muito. Acho que era muita coisa que ele tinha também. Eu não sei se alguma coisa eles falavam ou falaram para ele, mas a Tita, eu duvido que a Tita está sabendo de muita coisa. E o Vitorino ficou lá quanto tempo? Ai, eu não sei. Durante a guerra inteira, será? Não, porque toda não foi, porque ele fugiu primeiro, ficou muitos ficavam nas montanhas, no meio dos lobos, no meio da mata toda, né? Eles ficavam escondidos. Talvez eles encontrassem por lá alguma vilazinha, alguma coisa que pudesse também, mas acho que ele não sabia mais por onde ficar. Depois acho que ele foi. Eu sei que a guerra durou 3 anos, né? De 36 a 39. E a vovó, então, quando acolheu ele, era nova. Era 16, 17 anos. 16, 17 anos. Era 16, 17. Deixou ele lá. E ela ia levar comida para ele e falava o que estava acontecendo, né? Passava alguma coisa. E eu falei, nossa, mas como? E eles não tinham medo de. Olha, eu acho que é assim, do jeito que eles já sabiam que já tinham levado os nossos, né? Nós já tínhamos passado por isso, a gente não ia querer ter outra coisa. Voltaram lá para questionar. Aí acho que não iam voltar lá, porque já levaram os dois e já acabavam. E aí, E aí, o que mais? e aí voltando pro vovô, vocês estavam namorando, tá ligado? O vovô assim, aí vocês resolveram casar. Aí o papai, depois o avô ainda estava vivo, né? E será que ele morreu? Parece que a gente ia casar antes, que fevereiro. Felipe? Não, o avô O velhinho. velho, né? Acho que ele Não, a gente morreu, conheceu né? ele. Acho que A gente ele conheceu morreu. ele. O Nossa, velhinho, a então. gente ia visitar ele. Então ele. Bom, porque no casamento. No casamento ele estava vivo. Não sei porque o pai queria casar antes, mas no fim acabamos casando em abril. Vocês namoraram Não sei. 2 anos. 2 anos a gente namorou. Nem lembro quando a gente começou a namorar, que mês que era, nem nada. Aí a gente casou, só que a gente não tem ideia, né? Porque não tem ideia, a gente não tinha casa, tinha que alugar. Eu nem sabia quanto é que ele ganhava. Falava, vou pagar um aluguel, dá. Só que depois nasceram vocês duas, né? Aí o nosso sobradinho lá, o quarto mal alemão cabia a cama, né? Mas o berço a gente quis comprar maior também, porque eram as duas para o mesmo berço.
E então a gente não. Mas ele estudava, quer dizer, ele já passou, mesmo quando casamos, ele já passou para outra patente, não sei se é a patente que fala, que ele já ia ganhar mais. Mas mesmo assim, era difícil, né? E... Mas vocês logo casaram e foram morar lá atrás da casa da vovó. Não, nós moramos lá na Rua da Feira. Não, mostrando para vocês o Sobradinho, né? O Sobradinho na Rua da Feira, de domingo. Lá atrás? Na rua da feira atrás da casa da vovó? É, lá para baixo. Até a Gil Pinheiro, a rua lá. Ah, então vocês alugaram esse sobradinho, Ah, pensando que fosse dar certo. Não, mas tem que. Mas dá certo. Mas a gente não pensou no filho, não pensou que só fiquei. Bom, logo que nós casamos, 2 meses depois, um mês. Fui no médico, aí. Bom, tudo bem, tá grávida. Mas. Aí teve que comprar tudo. Quer dizer, a vovó comprou tudo. Aí logo o vovô fez lá no fundo, porque eu não dava conta, chamou uma mulher para ajudar lá, conhecia a vovó, sei lá, acho que era lá, para chegar lá, para ela ajudar no negócio de roupa, era muita roupa, porque as fraldas, ela tinha que lavar a fralda, não era fralda. Então. Aí o vovô então se dispôs a por lá, o papai também não foi contra. O vovô já fez lá no fundo, aquele quarto, aquela cozinha. Nunca eles falaram nada, nunca. Nem pagava água, nem luz, não pagava nada. Aí, uma vez, o vovô falou, não, mas acho que foi o vovô. Mas eles tinham que pagar, acho que para mostrar um pouco de responsabilidade, eu acho. Mas a vovó falou, eu acho que eles estavam falando, nem lembro direito. Mas assim, a gente, sabe, Aqui com duas com crianças 20, também. mais de 20 anos, a gente vê garotos agora com mais novos, já tem outra, eu não sei. E olha como você que trabalhou, né? Ele não teve aquela ideia de saber o que ele gastava, o que ganhava. Ele já trabalhou no banco, trabalhou no banco também. Trabalhou no banco, no centro da cidade. Quem? O vovô? O papai. Pai? Papai. Mas eu não tinha. Quando vocês moraram lá para trás, Então, aí depois papai lá. ainda era. Guarda segura. Mas ele começou a trabalhar com refinações de milho e ele ainda era. Mas era um problema. Uma vez desconfiaram, eles foram lá perguntar de que eu fui inocente, eu não sabia, porque não me preveniram de nada. Perguntaram se era o Valdir, falaram, mas depois descobriram e saiu, mas é fogo, né? E ele estava decidido a sair já da guarda mesmo e começar outra coisa. Mas é difícil, né? Aí começou. E o vovô e a vovó, né? Você tem que ver, porque aí, né, seguro e tal. Mas ele não gostava, né? Ele fala que ele nunca gostou, assim, ficou tanto tempo. E tinha os amigos que eram mais. Falei, os gatos são muito importantes. Eles tinham estudado para entrar na guarda, mas não tinham, sei lá. Eu sei que aí ele ia vender livro também à noite, quando ele trabalhava ainda no DI, né? Mas ele ia vender livro. Sempre ele fazia alguma coisa. Trabalhava tabelião, não sei se tabelião, ele fazia muito, escrevia muito rápido. Mas Quando vocês mudaram lá para trás, a gente já estava grávida. Vocês mudaram por causa disso. quando nós mudamos, você já tinha nascido. Lá para trás do vovô? Então, a Nós gente fomos nasceu. morar com vocês, estava grávida, eu ia sempre com a vovó andando até a vovó, até ali em cima, gente. E depois que vocês ficaram, que vocês nasceram, nós morávamos lá no outro Sobradinho, naquela rua. Eu pensei que já tinha mostrado para vocês onde a gente morava. Não lembro. Então, a gente nasceu. Bom, você não lembra, você só nasceu e saiu de lá. Sim, eu lembro de você só ter meses. falado. Demorou só para
para fazer a laje, se já tinha laje, fizeram só um quarto e a cozinha. A gente não dava. Aí a gente foi, que era bebezinha, Bebê, descendo, as fotografias que tem lá, tudo, vocês já cresceram lá. Pior que o vovô depois ficou doente de novo, né? Aí a vovó tinha que atender o vovô, me ajudava e ela me ajudava. E logo que a gente virou, mudou, o vovô ficou doente de novo, aí foram ver que era já no cérebro. Aí já era no cérebro e tinha uma dor de cabeça. E a gente começou a comprar remédio. Íamos lá em Taubaté comprar um remédio que disse que era um senhor, que fazia um remédio, que vinha gente de... E a gente ia comprar aquele remédio. Fomos que tinha um cientista lá que fazia também vacina também. O Instituto Butantan. Instituto... Adolfo Lutz? Não, lá na Vila Mariana. Tem lá. E muitos lugares. Tinha um que deu um monte de vitaminas em outro lugar. E fora os que vinham pedir uma peça de roupa para levar no sei aonde, que vinha consertar. O Pedro levou o pai dele levou outra pessoa lá para fazer também o espiritismo. Sabe? A vovó ela pode fazer o que vocês quiserem, porque você não melhorar. Aí o médico falou, tinha que operar, né? Mas só tinha Pouca chance. 20% que não dava a garantia. E justo nessa época, 2 meses antes, tinha morrido o filho da dona Faustina, que era uma costureira que a gente mandou fazer nossa roupa toda lá. E ela morreu. Em 2 meses ele morreu, operou a cabeça também por causa de câncer, ele tinha morrido. Aí a vovó falou, não vai, quero que opere. E o vovô já começou a ter as convulsões, tinha convulsão, tinha alucinação, sonhava que estava na guerra. Não. Ele tinha isso, não, dele não, achar ele, que estava na guerra e se esconder. não, ele dava convulsões, né? Primeira vez que eu vi, ele estava comendo e ele começou a ter a convulsão e estava comendo bacalhau, eu pensei que ele tivesse se engasgado. A gente não tem experiência de nada. E ele ficou... Aí minha mãe falou, chama a Ana lá, a Ana para ajudar ela, para levantar, que a gente não conseguia levantar, muito pesado. Mas depois já foi no médico, tudo, aí viram, tiraram chapa, é um tumor que tem na base disso. Aí foi mexendo, foi ficando cego, ele ficou cego. Aí já o Alexandre também já nasceu, já, enquanto ele já estava cego, que a gente construiu um sobradinho lá pra gente sair e ele já estava cego já. Mas depois de cego, ele não ficou de cama. Ele via assim, a vista dele, sabe a escada que sobe lá em cima? Ele ia passar lá em cima, ele fazia, eu não sei, parece que está aqui, sabe? Já estava mexendo com a vista. E ele dava risada nas coisas que ele sentia. Aí a Nora cortava o cabelo dele e falava, mas parece que eu tenho. Tem uns bichinhos dentro da cabeça. Tem uns bichinhos dentro da cabeça. Não, a Nora não dava risada. Não tem nada não, eu estou vendo aqui, não tem nada não, meu. Estava ele cego, ele saía na calçada. Ele viu passar, cumprimentava. Aí a Elza estava lá, que era eu sei quem você é, aí pegava no braço dela, você conhecia pela voz e assim. Então ele tinha 50 anos. Quantos anos? 50 e pouco, né? Ele morreu, tinha 55. E o Toninho, que era o mais novo? O Toninho era muito novo, né? Quando ele morreu, nessa época ele já tinha 14, 13. Então não deu para ele ter uma orientação melhor.
pegava a gente aqui lá onde era a garagem, no pátio, pegava uma de cada lado e andando, e a gente falava, mas ele segue, ele vai bater no vidro. E a gente iria até, chegava lá perto, como se fosse bater, para assustar a gente, que a gente ia bater. E parava assim, ele parava. Então, eu acho que ele pegava vocês para ter segurança de que vocês estavam levando ele pro lugar, certo? Mas parecia que ele sabia qual era o limite, ele brincava com a gente, sabe? Ah, é? Ele sabia quando era para parar, parecia que ele sabia os passos para chegar lá. Não sei como, porquê. Mas eu lembro dele andando e a gente meio que dando risada com ele, brincando de brincar, assim, sabe? De chegar de brincar, assim. É a única coisa que eu lembro. A gente estava, eu sei que a gente estava comprando material para aquele sobradinho que a gente conseguiu fazer, né? E estava contente, né? Mas ele estava cego. Aí eu vinha lá com os azulejos, eu falei, pai, já compramos o azulejo. Aí mostrava para ele. Aí eu falava mais ou menos como é que é. Ai, que nunca ele se revoltou com nada. Ele aceitava tudo. Eu acho que é aquela coisa de você não se arrepender, né? De você fazer o que pode. Ele faz o que pode, aí o que vai adiantar eu me revoltar, ou o que vai adiantar eu fazer qualquer outra coisa. É assim, é uma coisa que é realista, né? Acho que ele era realista. Eu não sei o que é isso, né? Que tem gente que acha que, como minha tia mesmo falava, tem sangue de barata. Mas ele fazia o que ele achava que tinha que fazer, no certo da vida, né? O certo da vida. Ia se meter com coisa que ele não podia resolver. Não dá, né? Por que vocês estão no escuro? Porque tá dando. Uau, nós não vamos ficar no escuro, né? Pra ir embora. Então, acabou lá, pai?